Dando sequência ao nosso processo de revisão, eu vou trazer alguns elementos do Estatuto da Criança e do Adolescente para que a gente possa perpassar. Não vai dar para discutir, é só realmente perpassar, tá? Tenho certeza que vai cair um monte de perguntas do Estatuto da Criança e do Adolescente, a não ser que essa banca seja muito ruim. Se essa banca for muito ruim, aí eles não vão dar nada do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, se a banca for ótima, podem ter certeza que eles vão dar muitas questões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que vocês tenham lido o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não dá tempo de trabalhar tudo, ele é imenso. Eu vou apenas passar alguns pontos que sempre caem em concurso público, tá bom? Então, para isso, eu vou acompanhar aqui no meu estatuto. Então, quem é criança e quem é adolescente? Considera-se crianças, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. Em alguns casos específicos, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele também pode ser destinado para pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Não esqueçam disso. Regra até 18. Porém, em alguns casos, entre 18 a 21 anos de idade. Aí, no decorrer do estatuto, lá no artigo 4º, vai falar sobre a questão da prioridade da criança e do adolescente. E o que compreende essa prioridade? Então, a garantia da prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada dos recursos públicos. Não esqueçam dessa prioridade, tá bom? Bom, lá na parte da saúde, fala que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Não esqueçam, 18 anos. Aí, dando continuidade, lá no artigo 13, vai falar sobre os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança e adolescente, obrigatoriamente terão que ser comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Conselho Tutelar. Não estou falando aqui de Ministério Público nem Tribunal de Justiça. Estou falando de Conselho Tutelar. E as gestantes que manifestem, ou as mães, né, que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, essas sim serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude. Se a mãe quer entregar o filho à adoção, ela vai ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Existe hoje toda uma discussão da entrega legal. Hoje, essa mulher que ela entrega de forma legal, ela não é criminalizada, ela não é responsabilizada, tá? Não esqueçam disso, beleza? Bom, dando continuidade lá no artigo 18, vai falar um pouquinho sobre a questão do tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor da criança e do adolescente. E, para fins dessa lei, entende castigo físico como o quê? Então, o castigo físico é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte no quê? Então, aqui, nós estamos falando do castigo físico. O castigo físico, ele vai resultar no quê? Sofrimento físico e lesão, beleza? Sofrimento físico e lesão. Aí, nós também temos a questão do tratamento cruel ou degradante. O que é esse tratamento cruel e degradante? É a conduta ou a forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente, né? E ridicularize. Então, o tratamento cruel ou degradante é aquele que humilhe, que ameace gravemente e que ridicularize. Não esqueçam. Bom, os pais ou integrantes da família, né, ampliada, ou os responsáveis, os agentes públicos, os executores das medidas socioeducativas, ou qualquer pessoa que é encarregada de cuidar da criança ou adolescente, de tratá-lo, de educá-lo, se utilizar de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação, esses daí serão cabíveis a algumas medidas que serão aplicadas. E quem vai aplicar essas medidas aqui
é o Conselho Tutelar. Eu não estou falando lá na frente das medidas de proteção. Eu estou falando aqui das medidas para aqueles que utilizem desses métodos da agressão física, do castigo físico, para educar, né? Então, nesses casos, o Conselho Tutelar pode aplicar as seguintes medidas: encaminhamento ao Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, encaminhamento a tratamento psicológico e psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação e obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e a advertência. Então, é o Conselho Tutelar que aplica essas medidas aqui. Em relação à questão da convivência familiar e comunitária, toda criança ela tem que estar inserida na sua família de origem. Família de origem é sempre prioridade. Em casos excepcionais, em família substituta, ou até mesmo a questão do acolhimento institucional e acolhimento familiar. Então, o programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada. A criança que está inserida, né, o adolescente que está inserido, terá sua situação reavaliada no máximo a cada 6 meses. Cada 6 meses, não esqueçam disso. E a permanência dessa criança, desse adolescente em programa de acolhimento institucional não pode se prolongar a mais de 2 anos. Não pode. A não ser que o prolongamento justifique e seja algo benéfico para a criança e para o adolescente. Então, a regra é no máximo 2 anos. Mas existem exceções aonde a criança e adolescente será beneficiado com esse prolongamento. Não esqueçam disso. Então, será garantido também a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai, privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovido pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável. Não esqueçam sobre essa questão também, que nós discutimos bastante nas nossas aulas presenciais. Lá no artigo 24, vai falar da perda e da suspensão do poder familiar, que elas só acontecerão a partir que a perda e a suspensão do poder familiar serão sempre decretadas judicialmente, em procedimento contraditório. Não esqueçam disso. Decretada judicialmente. Aí nós vamos entrar agora na família natural. Quem é a família natural? Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, essa é a família natural. Mas nós também temos a família extensa ou ampliada. Quem é a família extensa ou ampliada? É aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal. É formada por parentes próximos com as quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Nós discutimos bastante isso também. Os filhos havidos fora do casamento, eles poderão ser reconhecidos pelos pais conjuntos separadamente, no próprio termo de nascimento ou por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. E o reconhecimento ele pode tanto preceder o nascimento ou suceder o falecimento, se deixar descendentes. Não vamos esquecer disso também. Aí agora nós vamos entrar na questão da família substituta. A colocação em família substituta far-se-á mediante o quê? Guarda, tutela e adoção. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. E em se tratando, nos casos aí de maiores de 12 anos, será necessário também o quê? O seu consentimento colhido em audiência. Lembrando que os grupos de irmãos serão sempre colocados sobre adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta. Não pode separar grupos de irmãos, a não ser que fique comprovado a necessidade de se separar, tá? Gente, o interesse sempre será da criança e do adolescente, e nunca da família, e nunca do poder público. Sempre da criança e do adolescente. Em se tratando de criança e adolescente indígena, ou proveniente da comunidade remanescente de Quilombo, lembra que tem várias questões específicas para criança indígena, para adolescente indígena. Não vamos esquecer disso também. Então, tem que ser respeitado a identidade social, cultural. A colocação familiar deve ocorrer prioritariamente no seio da sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. A intervenção e a oitiva de representante do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de criança e adolescente indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional. Lembram
que precisa sempre ter antropólogos perante a equipe profissional e multidisciplinar que irá acompanhar o caso? Não esqueçam disso, tá? E a colocação em família substituta estrangeira, ela sempre será medida excepcional e ela só é admissível na modalidade de adoção. Bom, agora vamos entrar na questão da guarda, da tutela e da adoção. Vou passar bem rapidinho sobre essas questões também. Em relação à guarda, ela serve para regularizar a posse de fato. Então, a guarda, ela vai ser essa transição para regularizar a posse de fato. Então, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos processos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros, né? Então, a guarda, ela serve para regularizar a posse de fato, através da tutela e através da adoção. Mas só que existem casos fora da tutela e da adoção que também é deferido a guarda. Não vamos esquecer disso. Em regra, a guarda é para regularizar a posse de fato, mas existem casos excepcionais aonde a guarda será destinada para atender os interesses da criança e do adolescente. Então, excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis. Vamos lá para a tutela. A tutela será deferida nos termos da lei civil. Tutela, termos da lei civil. A pessoa de até 18 anos incompletos. E o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Então, pessoal, para ir para a tutela, necessariamente eu tenho que ter a perda ou a suspensão do poder familiar. E necessariamente implica o dever de guarda também. O tutor, ele pode ser inclusive nomeado por testamento, não esqueçam disso. Vamos lá para a adoção. A adoção é medida excepcional e ela é irrevogável. A adoção, ela é irrevogável. E o adotante deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já o adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, pode adotar, quem que pode adotar, né? Os maiores de 18 anos, independente do estado civil, solteiro, casado, divorciado, independente do estado civil, a partir de 18 anos pode adotar. Porém, lembram, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Não esqueçam disso. Não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Então, os ascendentes e os meus irmãos, por exemplo, meus ascendentes e meus irmãos não poderiam me adotar quando eu era adolescente, quando eu era criança. Não esqueçam disso. Ascendentes e irmãos. Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável comprovada, a estabilidade da família. E os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros, eles podem adotar de forma conjunta. Lembram que nós discutimos bastante sobre isso? Desde que o estágio de convivência com a criança tenha iniciado quando o casal ainda estava junto. Então, pode acontecer aí dos divorciados, judicialmente separados e os ex-companheiros adotarem de forma conjunta. E também pode acontecer a adoção daquela pessoa que falecer no decorrer do processo, né? A adoção poderá ser deferida aos adotantes que, após inequivocada manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada sentença. Discutimos bastante sobre isso também. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou curatelado. Então, tem que dar conta da prestação de conta para adotar, por exemplo, nos casos que envolvem o tutor. A adoção depende do consentimento dos pais ou dos responsáveis legais do adolescente. Então, para que aconteça a adoção, em regra, depende do consentimento dos pais. A não ser naqueles casos, né, cujos pais
sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Então, nesses casos, não tem necessidade de ter a autorização dos pais. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário sempre o seu consentimento. E a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo que a autoridade judiciária fixar. Não tem um prazo aí mínimo nem máximo. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante, desde que o tempo e todo o processo de convivência justifique essa dispensa, tá? Mas a simples guarda, de fato, não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência no território nacional será de, no mínimo, 30 dias. Nos casos onde a família mora em outro país, o estágio de convivência no território nacional tem que ser no mínimo de 30 dias. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. O adotado tem direito de conhecer sua família biológica, que nós discutimos sobre isso também, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Então, após completar 18 anos, o adotado ele pode ter acesso aí à sua história de vida. O acesso ao processo de adoção poderá também ser deferido ao adotado menor de 18 anos. Então, pode ser deferido também. A seu pedido, sempre a seu pedido, assegurado orientação e assistência jurídica e psicológica. E a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção. Aí vai falar um monte sobre o cadastro da adoção e nós já discutimos bastante sobre isso, por isso que eu vou pular essa parte deste processo de revisão. Mas eu acho que pode cair alguma coisa em relação ao cadastro aí de adoção. Lembrando que tem sempre todo um preparo, toda uma avaliação para que a pessoa possa se inserir na fila de adoção. Vamos lá para o artigo 92. As entidades que desenvolvem programa de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Quais são os princípios? Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar, integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção da família natural extensa, atendimento personalizados em pequenos grupos, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupos de irmãos, evitar sempre que possível transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, participação na vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, participação de pessoas na comunidade no processo educativo. E lembrando que o dirigente da entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião. E os dirigentes da entidade que desenvolve o programa de acolhimento familiar, eles precisam remeter no prazo de cada 6 meses relatório circunstanciado sobre a situação da criança e do adolescente para que o juiz possa avaliar a necessidade da permanência ou a possibilidade de colocar uma família substituta ou uma família extensa ou até mesmo retornar para a sua família de origem. Prazo a cada 6 meses. As entidades, lá no artigo 93, as entidades que mantenham o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude. Então, nos casos de urgência, a unidade, a instituição, pode acolher a criança ou adolescente, porém, tem que, no prazo de 24 horas, comunicar ao juiz da vara da infância e da juventude. Bom, pessoal, vou parar por aqui, porque nós estamos aí quase 20 minutos. E no próximo vídeo, nós continuamos aí com a revisão do ECA. Beijo, até mais!